Quero refletir nesse momento aqui um tema que aparece muito na conjuntura no debate. O PT, a esquerda, novamente vem com esse papo de nós contra eles. Nós, o povo, contra os super ricaços. Muitos são negadores de impostos ou não pagando tributos. Eu quero dizer que a história, por séculos no Brasil, nunca foi nós contra eles. Sempre foi eles contra nós. Porque os pobres pagam a conta, trabalham, pagam mais imposto, não podem ter isenção. E já os ricos, que com grandes lobbies atuam fortemente nesse Congresso, ganham seus privilégios. Então, séculos de eles contra nós. E isso gera o quê? A consequência da desigualdade. O Brasil tem o maior fosso de diferença, de distância entre o rico e o pobre. Os dados: 63% da riqueza do Brasil está na mão de 1%. 63%. De 1% super ricos. Enquanto metade da população brasileira, 50% dos mais pobres, detém 2% do patrimônio da nação brasileira. Então, enquanto o governo for eles contra nós, o povo, dá nisso. Nós agora estamos trabalhando, tem que ser nós, tem que ser o povo, para fazer justiça. E como diz o presidente Lula, não é tirar nada de ninguém, é simplesmente fazer com quem tem mais, pague um pouco mais. E os que dos super ricos não pagam nada, passem a pagar. O PT e o Lula estão aumentando impostos. Eu encontrei esses dias um cidadão e ele falou que aumentando impostos. Eu disse, mas aonde está aumentando impostos? Quem disse? Não, eu escutei uns discursos aí que estão nas redes sociais, e que o pessoal está dizendo, e a grande mídia também, o que falam de bobagem e mentira, que o PT está aumentando impostos. Eu perguntei, aonde está aumentando impostos? Ele não soube provar. E aí eu disse para ele, a medida provisória que está acordada com o governo, que dialoga com a maioria aqui do parlamento, com os presidentes das casas, com a maioria dos líderes aqui da Câmara, acertou o seguinte: frente ao debate do imposto sobre operações financeiras, IOF, o governo mandaria uma medida provisória, e dentro desta medida provisória, que já está aqui, portanto o governo cumpriu o que estava acordado, se manteria o imposto, o decreto do IOF, e na medida provisória se faria alterações combinadas com a maioria. O governo combinou e fez exatamente o que estava acordado. O que não aconteceu foi aqui na casa, que colocou a votar o decreto legislativo. Mas se passa a ideia de que há aumento de impostos, e não é verdade. E eu perguntei para esse cidadão, na medida provisória vai aumentar o famoso BBB. É bilionário? Ele não é. Banqueiro, que vai tirar a alíquota mais baixa para ficar alíquotas maiores para o banco, ele também não é banqueiro. As empresas que fazem os jogos do azar, as famosas bets, que aumenta a contribuição sobre seus rendimentos de 12 para 18. Ele também não é dono de uma empresa. Aí ele aplica em fundos de investimentos, também não aplica. E nesse caso só há entre os 15% e 22% uma mediação para ter uma tarifa única dos 17,5%. Não é aumento. E eu perguntei para ele, você aplica em letras de crédito, tipo LCA, LCI? Também não aplico. Pois é, então não tem nenhum aumento de imposto para ti. Nenhum. E os que aplicam em LCA, letras de crédito, tipo assim, o cara que aplica mais de 100 mil. Eu perguntei, você tem essa condição? Não, gente, o povo trabalhador, eu quero falar com o povo trabalhador desse país. O povo trabalhador, ele pega, faz o seu rancho, paga a conta da roupa,
pagam a parcela do carro, pagam a parcela de um terreninho que ele está comprando para construir sua casa, paga a parcela da sua casa, faz uma reservinha lá de poupança se precisa de alguma coisa de emergência para a saúde, faz uma parcela para fazer uma sua viagem quando consegue fazer férias. Essa é a vida do povo. Agora, quem tem aplicação de mais de 100 mil em aplicação, por exemplo, ganha lá seus rendimentos, vai pagar uma pequena parcela na LCA, LSI, que estava isenta. Pasmem, povo brasileiro, enquanto um professor, um brigadiano, um bombeiro, um trabalhador, um operário, todos nós pagamos imposto. Quem faz aplicação financeira nesse país está isento do imposto de renda na LCA e LCI. O que o governo está propondo? Que paguem 5%. 5%. Então, aonde o povo, onde você vai estar atingido nisso? Nenhuma delas. Por isso que o debate do imposto sobre operações financeiras, o IOF, eu trouxe aqui o decreto. Sabe quem aumentou? Lá em 22, quem é presidente da República? Jair Messias Bolsonaro. Está aqui o decreto. Aumentou em 22 para 6,38 algumas operações financeiras. No governo dele foi para 6,38. Quem aumentou o imposto foi o Bolsonaro. E aí nos próximos anos que ele não era mais presidente, já começou a baixar. O que o governo atual fez? Foi impedir que baixasse, inclusive manter pela média. Então esse não é o problema aqui. O IOF não é o problema. O problema é que tem uma proposta sim agora. Isso eu falei com aquele cidadão que falava comigo. Para você, trabalhador no país. Até R$5 mil, você vai estar isento, zero de imposto. Zero até 5 mil. E é bom lembrar que a tabela do imposto de renda não foi reajustada no governo Bolsonaro. Desde a Dilma, a tabela do imposto de renda estava congelada. E no tempo do Bolsonaro, sobre R$1.900 de salário, não é renda, é salário, gente. As pessoas pagavam imposto de renda. O que fez o Lula? Jogou isso para 2 salários, então em torno de R$3 mil, já está isento, já está beneficiando 10 milhões de brasileiros. Mas nós queremos ajudar mais gente do povo trabalhador e da classe média. Então vamos jogar isso para 5 mil. Vamos isentar, esse é o compromisso do Lula, e vai fazer, o projeto já está aqui. Os deputados já podiam ter votado, não votamos ainda. Porque aqui, para pobre, não se vota rápido. Para rico, aí sim, vem o lobby e vota logo. Então está aqui um projeto para que 20 milhões de brasileiros estejam isentas do imposto de renda. E de 5 mil a 7, uma redução, um redutor. Então vão ser 25 milhões de brasileiros que vão ser beneficiados e, por contrapartida, vão ser 27 bilhões a menos, tem que ter equilíbrio fiscal. Quem tem acima de 50 mil, de 100 mil de salário por mês, são 140 mil pessoas no Brasil, vão fazer uma pequena contribuição a mais, que vai equiparar esse benefício para 25 milhões de trabalhadores. Eu quero dizer, povo brasileiro, se nós não formos falar com os deputados, o lobby dos grandes empresários vem aqui para não ter aumento dos grandes. Se nós não fizermos um movimento social, esse parlamento não vai aprovar. E nós precisamos desse benefício para o povo. Isso eu quero dizer para a sociedade brasileira. Nós precisamos não destruir a política e jogar todos, a criança com água suja, fora da janela. Esse Congresso votou majoritariamente a favor dos grandes, mas nós estamos aqui para fazer essa resistência e votar a favor dos trabalhadores. Por isso eu peço só mais um minutinho para poder concluir meu raciocínio, presidente, para dizer que nós, além de mostrarmos aqui que não há elevação de imposto, que a justiça tributária, que o tema da gastança, e eu encerro com isso, quando falo em gastança, o que eles estão dizendo? Tem que cortar do BPC, tem que cortar do salário mínimo. Eles querem inclusive desvincular o salário mínimo da aposentadoria, para a aposentadoria ser menos que um salário mínimo, ou tirar os mínimos constitucionais da educação e da saúde. Nós somos contra isso e queremos votar aqui ainda a queda dos super salários, para que realmente o Brasil possa continuar crescendo com inclusão social. É isso, presidente, importante que a gente possa fazer esse debate da justiça tributária. Essa narrativa de aumento de imposto está errada. Essa gastança é para atingir o andar de baixo e não de cima, por isso que fala em gastança, então é falso, é hipócrita. E mais projetos
para que realmente a gente possa continuar fazendo justiça e, como Lula diz, não tirar nada de ninguém, apenas fazer os ricos que não pagam pagar ou tirar algum privilégio para o povo sair ganhando.